bichos, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa comigo, Cacau Sotero, no programa Fique em Casa Aprendendo. E aí, vocês estão aprendendo mesmo? Vocês estão estudando? Essas aulas virtuais, às vezes, causam assim um pouco de cansaço, sem a interação conosco, mas acompanhe as nossas aulas e tire dúvidas nas nossas redes sociais. Siga a plataforma Gonçalves Dias no Instagram. Deixe seu recado no direct, nós teremos o maior prazer em responder. Também você pode interagir com o seu professor, você que está em aulas híbridas. Mas cuidado com a aglomeração, continue usando álcool em gel, lavando as mãos e evitando contato mais próximo, tá? Assim nós vamos vencer esse momento tão difícil. Hoje nós vamos trabalhar as orações subordinadas adjetivas no texto. Falaremos de período composto mais uma vez, falaremos dos adjetivos e orações adjetivas, ok? Então, fica ligado comigo, seja muito bem-vindo, obrigado por sua audiência na TV Educação e também na plataforma Gonçalves Dias, certo? Agora você vai observar. O período composto por subordinação é aquele formado por uma oração principal que sustenta os dados centrais do período e outra ou outras subordinadas que complementam a carga informativa do enunciado, exercendo uma função sintática em relação à principal. Nós já vimos isso, vimos que o período pode ser simples, quando ele só tem uma oração, ele pode ser composto por coordenação, quando as orações são independentes, e por subordinação, quando há uma dependência da oração principal, certo? Que é o caso da oração subordinada, substantiva ou adjetiva, que é o que nós estamos estudando agora, certo? Então, agora você vai observar, olha só para essa foto aí, desse garoto, e as perguntinhas aí, ó. Qual a cor da imagem? Como você percebe esta criança? É possível perceber a cor dos olhos dela? E dos cabelos? Essa criança parece triste ou alegre? Como ela está vestida? Onde ela foi fotografada? Dá para saber como é este lugar? Para responder essas perguntas, você tem que observar a foto e caracterizar. A primeira pergunta é aqui: qual a cor da imagem? Claro, ela está em preto e branco, né? Uma foto parece bem antiga. Como você percebe esta criança? Olha só para a carinha dela. Aí, as feições do rosto vão dizer se elas estão, se ele está triste, né? Ele, garoto, né? Ou a criança triste, se está alegre. E a pergunta, a cor dos olhos, né? Os olhos estão bem assim, fechadinhos. Não dá para ver a cor dos olhos, até porque a foto é em preto e branco, tá? Ela está vestida, né? Como ela está vestida, parece uma roupa de soldado, né? Tem um capacete, parece, não estou dizendo que é. E o lugar também não dá para perceber, né? Porque a foto está bem centrada na criança, tá? Agora observem essa outra foto aí, ó. E essa pessoa fotografada, como ela é? O que vocês percebem de diferente entre a primeira, olha só a primeira, e a segunda? Idade, ambiente, vestimenta, entre outros pontos. Será que a criança e esse homem são a mesma pessoa? Por que seria? Bom, à primeira vista, não dá nem para imaginar se são a primeira pessoa, porque as características não existem, né? Aparentemente não tem nenhuma característica para esta criança e para esse homem, tá? Agora aqui nós temos uma foto colorida, né? É um homem já adulto. Essa pessoa fotografada, ela está sentada à mesa, ela está segurando um livro, né? Ela está com uma roupa quadriculada, preta. A idade dela, eu não vou arriscar, mas é um homem já um homem adulto, né? Um homem com certeza mais de 40 anos. O ambiente que ele está é um ambiente de estudo, né? Um ambiente talvez de palestra. Parece assim que ele está em frente a mais de uma pessoa, né? A vestimenta dele eu já falei, entre outros pontos, né? Nós temos aqui parece água, né? Copo de água descartável, né? Copo descartável, como já falei, parece um livro. Tem um notebook branco aqui à mesa também. E tem também aqui um identificador, né? Aquela plaquinha com identificação. E aí a pergunta, será que a criança e esse homem são a mesma pessoa? Bom,
eu vou responder para vocês. São a mesma pessoa, né? Eu vou te dizer porque eu sei que são a mesma pessoa, porque eu pesquisei e coloquei aí. Mas à primeira vista não dá para a gente perceber que é a primeira é a mesma segunda, né? A segunda é a mesma pessoa, né? Ele quanto criança, ele quanto adulto, certo? Outra foto aí, uma foto muito linda, é a da nossa cidade, São Luís. Você que nos assiste em outros cantos do país, aí nós temos uma bela foto de que corresponde ao centro histórico, né, de São Luís do Maranhão. Aqui eu tenho a Avenida Beira-Mar, gente, para quem não conhece. Aqui é o Palácio dos Leões, né, a sede aí do governo do estado, onde fica o nosso governador. E esse lugar aqui era um forte, né? Aqui para quem conhece, quem passa por aqui, tem aqui os lugares dos canhões, né? Aqui o mar era por aqui que os portugueses se defendiam dos invasores. Então isso aqui era um forte, tá? Aqui também é um lugar, né? Tipo um roteirinho. Tem os lugares ainda aqui em São Luís que ainda existem os canhões e tal. E essa área aqui, que a gente chama de centro histórico, bem que a gente tem o fórum, olha só, a gente percebe que essa arquitetura, ela é colonial, ela é da época da fundação de São Luís. Ela é toda portuguesa, tá? Então, estou caracterizando. E a minha pergunta aí nessa foto, o que você vê aqui a fachada de um pedaço da cidade de São Luís, tem mar, tá? Dá para ver a região aqui. E aí a minha resposta. São Luís é uma cidade de muitos contrastes. Seu centro histórico é um emaranhado de ruas estreitas, becos e casarões de séculos passados. Então aqui eu tenho informações, tanto na primeira quanto na segunda e na terceira foto, eu apresento características, né? Eu apresento situações que vão dizer como esses ambientes, no caso aqui, as pessoas das fotos, enfim. Eu vou caracterizar, eu vou falar de adjetivo, tá bom? Olha só. Os adjetivos exercem uma função importante em nossa vida, pois nos permitem a identificação das diferenças e das semelhanças entre os seres. São palavras que modificam, ou seja, diferenciam os substantivos, atribuindo-lhes certas características que identificam o tamanho, tipo, idade, beleza, defeitos, virtudes, aspectos, modo de ser, etc. Tanta coisa. O adjetivo dá para a gente essa precisão nos detalhes de quem? Do nome do substantivo, tá bom? E existe outra forma de expressar a característica de alguns dos substantivos, que é a substituição do adjetivo por uma expressão de igual valor, né? Uma expressão formada por mais de uma palavra, que nós chamamos de locução adjetiva, tá? Olha só de novo, mais um quadro para vocês, mais uma foto, é assim. Gosta de carros altos? É um comercial de um carro, né? De um carro. Então, assim, ó, presta bem atenção no que diz aí o cartaz. Temos opções de carros altos, indicados para diversas situações, desde trabalho até o lazer. Carros altos e econômicos, carros altos e baratos, carros altos e pequenos, carros altos para a estrada de terra, carros altos de luxo. Quando você fala de luxo, você pode substituir por luxuoso. Carros altos, luxuosos. A concordância. Então, às vezes, eu posso substituir um substantivo por uma locução substantiva, eu também posso substituir um adjetivo por uma locução adjetiva. E existem casos onde não vai existir adjetivo correspondente, então nós só usamos as locuções. Quer ver só um exemplo? Couro, característica de bolsa. Você não diz a minha bolsa é courada ou encourada. Você diz a minha bolsa é de couro, de pano, de tecido, de palha, de sisal. Entenderam? Então, de couro é uma locução adjetiva que eu não tenho um adjetivo correspondente, por exemplo. Mas eu posso dizer amor de mãe, materno, de pai, paterno, certo? E assim sucessivamente. Então, só para lembrar que de luxo seria luxuoso. No caso, concordando aqui, carros altos luxuosos. Então, nesse comercial aqui desse carro,
Altos, né, a altura do carro, é um adjetivo, é uma característica para carros. E aqui temos outras. Econômicos, baratos, pequenos, olha aqui, gente, estrada de terra. É uma locução também adjetiva. Seria terrestre, né? Mas terrestre aí seria outra conotação, né? Enfim, são palavras, né, que você forma, você junta sempre uma preposição e um substantivo para ter uma locução adjetiva, tá? E é importante lembrar que o adjetivo, gente, tem um valor expressivo. Para quê? Para descrever cenários, lugares, caracterizar personagens, pessoas, vários gêneros textuais, não se limitando apenas ao narrativo, certo? Normalmente, quando a gente fala de caracterização, a gente lembra dos textos narrativos, mas não se limita somente a eles, tá? Então, olha só. Eu trouxe para vocês um texto bem conhecido, que você vai acompanhar agora. Leia comigo. Ó. O dono de um pequeno sítio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, abordou-o na rua. Senhor Bilac, estou precisando vender meu sítio, que o senhor bem conhece. Pode redigir um anúncio para o jornal? Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu. Gente, uma coisa interessante. Quando você usa os adjetivos para caracterizar, você sempre vai dizer como é, né? Se é alto, se é pequeno, se é grande, se é baixo, se é, sei lá, arejado, se é, enfim, quente, no caso de uma casa. Eu posso descrever o ambiente onde eu estou sem subjetivismo. Eu vou dizer, é uma sala relativamente espaçosa. As paredes são cobertas de um material para evitar o barulho, né? Anti-ruído. Isso aqui não é uma subjetivação, é uma objetivação, porque é realmente isso. A sala contém 2 câmeras, uma para mim, outra para minha colega, a intérprete. Eu posso dizer, existem apenas 2 cadeiras, porque nós não podemos aglomerar. Há 2 mesas, tem água, tem um pouco de café, tem um quadro branco para os professores que gravam diretamente no quadro, tem pincéis, tem um computador ao meu lado. Então, eu estou fazendo uma descrição objetiva. Mas eu também posso ter uma descrição subjetiva. O cara quer vender o sítio, Olavo Bilac escreveu o anúncio. Vamos ver como ficou? Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer. Com extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de ribeiro. A casa, que banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Fecha aspas. Eu só quero fazer uma observação. Eu coloquei um que bem aqui, porque no texto original é a casa banhada pelo sol nascente. Eu coloquei o que bem aqui, né? É a casa que é banhada pelo sol nascente, para transformar numa oração, tá? Para a gente poder contextualizar o nosso assunto. Então, nesse caso, o Olavo Bilac fez uma descrição, adjetivou esse anúncio sob o seu ponto de vista, sob o seu olhar, bem subjetivo. Olha o que aconteceu. Meses depois, topa o poeta, o Olavo Bilac, com um homem e pergunta-lhe se ele havia vendido o sítio. Aí ele disse, nem penso mais nisso, disse o homem. Quando li o anúncio e percebi a maravilha que tinha, desisti imediatamente de vender aquele paraíso. Às vezes, uma outra pessoa pode usar a sua subjetividade e aí ela vai olhar coisas que nós temos e nem percebemos. Né? Esse texto aí é um texto também bem reflexivo. O cara queria vender o sítio, o Olavo Bilac como poeta, e o poeta tem um olhar poético das coisas, conseguiu perceber, capitalizar, descrever situações e muito bonitas, muito aconchegantes num sítio que o cara nem percebia que tinha, e aí ele começou a valorizar e
deixou para lá a história de querer vender o sítio, ok? Então, o poeta, eu vou voltar aqui, usou adjetivos, ó, encantadora, onde cantam os pássaros, onde cantam os pássaros, também é uma oração, tá? E aí ele usou toda essa subjetividade para descrever o anúncio e usou bem os adjetivos, tá? Fechando esse texto, olha só, às vezes alguém chega para nós e com a palavra certa, com a observação adequada e nos muda o ângulo de vista, nos faz quebrar os paradigmas e entendemos que certas coisas que tanto precisamos e achamos não ter, estão bem do nosso lado. Olavo Bilac. Olavo Bilac, nosso poeta, escreveu o anúncio, fez o cara mudar de ideia usando o quê? Adjetivos. E aqui também, mais uma vez, a reflexão para nós. Eu vou aproveitar esse espaço e dizer para você, estamos vivendo tempos tão difíceis, né? Agora a gente meio que timidamente está voltando a se abraçar, aquele toque assim de punho está tão comum quando a gente chega nos lugares, as pessoas vão só se cumprimentando assim, né? O abraço caloroso ficou substituído pelo toque, assim, às vezes de longe, por conta de um vírus. E isso faz a gente se sentir carente, se sentir tão necessariamente valorosos de abraço, né? Valorosos de estar perto. E aí o Olavo Bilac traz para nós essa reflexão que é muito bem importante, né? Relevante e bem pertinente para esse momento que nós vivemos. Tá bom? Mas não é para você chegar lá na escola amanhã e se abraçando, não. Ainda não deu o tempo, né? Já calma aí, tá? As orações subordinadas, gente, adjetivas, exercem função sintática, tá? Própria do adjetivo, que no caso é o adjunto adnominal. Agora, essas orações são introduzidas por pronomes relativos. O pronome que, o pronome onde, quanto, cujo e sucessivamente. No entanto, é necessário ficar atento, porque nem sempre elas são relativas, elas podem ser introduzidas também por pronomes indefinidos, mas aí é um caso que a gente vê depois, tá? Quando isso acontece, diz que as orações são justapostas, tá? Então, normalmente, as orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos, mas há casos que elas são introduzidas por pronomes indefinidos, aí nesse caso elas são justapostas, ok? Aí o exemplo que eu trouxe para vocês, acompanha o quadro aí, ó, o que é um pronome relativo, ele retoma um referente da oração principal. Olha o exemplo. O humor deve evitar ridicularizar de grupos, né? A ridicularizar de grupos que são considerados minoria pela sociedade. Ó. Quem que são considerados minoria? Grupos. Que aqui, gente, faz uma retomada ao termo antecedente. Olha aqui o pronome relativo, o qual, a qual, as quais, tá? Vão retomar pessoa ou coisa, tá? O que retoma um referente da oração anterior, o qual retoma um ser, né, uma coisa ou uma pessoa. Devemos tentar evitar estereótipos já marginalizados pela sociedade na qual vivemos, na qual retoma a sociedade, tá? Onde? Noção de lugar, tá? Esse tipo de preconceito é imaginável no Brasil. Um país o qual, tá? No qual a miscigenação é a marca da formação do seu povo. Importante isso aí. Quanto? Noção de quantidade. É preciso empreender todos os esforços quanto forem necessários. Então, aqui eu estou dando exemplo de pronomes relativos e em orações adjetivas. Como? Noção de modo. Essa é a principal maneira como podemos agir para suprir o preconceito. Tá? A maneira a qual, toda vez que você puder trocar por a qual e der certo, é pronome relativo. Cujo, cujas, humorista, cuja missão, o humorista, o qual a missão é entreter pessoa, não deve ser mais um meio para instituir o preconceito dentro da sociedade. Então, hoje nós vimos as orações adjetivas, a importância do adjetivo, essa adjetivação no texto e também os pronomes relativos que introduzem as orações adjetivas, né? Isso é o que a gente trouxe para a aula de hoje. E eu fico por aqui. E não posso deixar de perguntar, hein? Compliquei?